Olha, mesmo com as temperaturas um pouquinho melhores hoje, o friozinho do outono faz muita gente pensar que passou a época das doenças como a dengue, a zika e a febre chikungunya, né? Mas ninguém pode relaxar. Para proteger a população contra essas doenças e fortalecer as estratégias de combate ao Aedes aegypti, a Secretaria Estadual de Saúde está fazendo uma operação de inverno. Essa vigilância mais atenta, desde o fim do ano passado, já fez com que os casos de dengue, por exemplo, caíssem 81% no estado nos 4 primeiros meses deste ano. Para falar mais sobre essas doenças transmitidas por insetos, as chamadas arboviroses, a gente recebe aqui a Raquel Moarec. Ela é infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia. Oi, doutora, obrigada por ter vindo. Obrigada, Priscila, pelo convite. Não dá para descansar, não dá para ficar desatento de jeito nenhum, né? Dengue, zika ou chikungunya de jeito nenhum. É de bom tom todos ainda pensarem nelas e fazer o uso dos protetores, dos repelentes de forma adequada em casa ainda. Esse ano, as pessoas ficaram muito mais preocupadas com a zika do que com a dengue por causa dos casos de microcefalia, principalmente em estados do Nordeste, né? Essas 3 doenças, elas são igualmente preocupantes e graves? Cada um ao seu modo, mas todas são preocupantes, sim. É de bom tom a gente conhecê-las, saber os seus sintomas e a gente poder se precaver de uma forma mais adequada. Na grande maioria, então, vamos falar, por exemplo, de dengue. Dengue, a gente tem que usar repelente todos os dias em cima da sua roupa, em cima do que você fez a tua maquiagem, utiliza também e sai, vai trabalhar em paz. A criança tem que aproveitar e passar na criança também. Ah, mas já está no inverno, a gente já descuida um pouco. Não, não. Acho que todo o período é de bom tom a gente sempre ter e usar adequadamente. E prestar atenção nos sintomas, né? Dor de cabeça, dor retroocular, fraqueza, às vezes aparecimento de um exantema. Então, isso é importante para eles pensar. Exantema, explica. É aquele vermelhidão no corpo. Então, tendo aquele vermelhidão no corpo, também tem que prestar atenção e, às vezes, procurar um auxílio médico. A gente já sabe que, pelo menos no caso da zika, ela não é transmitida apenas pelo inseto, né? Não. O que as pesquisas já trazem de informação? Olha, ainda está em discussão os modos de transmissão do zika, mas temos que ele foi encontrado em urina, ele foi encontrado no sangue e ele foi encontrado em espermatozoides. Então, há uma discussão de transmissão sexual, através da amamentação e através do sangue, na grande maioria através de criança e tudo mais na transmissão. Então, para todos os casos, mesmo com a proteção de repelente ou com roupas que protejam a pessoa, é preciso ter essas outras preocupações também, né? Quem está grávida ou quem tem... Fazer o seu seguimento e acompanhamento adequado. O ideal é avaliar, se você tem um exantema e você é gestante, tem que investigar se é só dengue, se teve dengue e se tem alguma outra hipótese de ter alguma outra coisa, que seria o aparecimento dessas vermelhidões, e investigar a zika também. E nos casos de febre chikungunya, as pessoas sentem o problema são as Artralgia. dores articulares, Isso, como é que é? não consegue movimentar e tem o edema. Então, chikungunya é muito mais articular, muito mais dor do que muito mais febre, mas não tanto como a dor articular. Não movimenta e às vezes é mais uma perna, um tornozelo ou um cotovelo que não consegue melhorar. Isso dura muito tempo. Tem a fase aguda de dor mais intensa, que é em torno de 3 meses, que continua com o edema, mas fica até 1 ano ou mais nesse tempo de dor. E não pode usar anti-inflamatório no início da investigação, né? Bom, a gente tem uns dados aqui da Secretaria de Saúde do Estado que divulgou na semana passada informações sobre as doenças transmitidas pelo Aedes. Só neste ano foram 108 mil casos de dengue nos 4 primeiros meses de 2016 e no ano passado foram 570 mil, quase 570 mil no mesmo período. 54 casos de pessoas que pegaram febre chikungunya aqui no estado e desde 2005 já foram notificados 217 casos de pessoas que foram contaminadas pelo Zika vírus no estado também. Até este mês de maio, mais de 90% dos municípios do estado aderiram ao programa de incentivo de combate aos focos do Aedes aegypti, com agentes de saúde trabalhando inclusive aos sábados. A segunda etapa começa em julho, já para evitar muitos casos no próximo verão, quando faz calor e chove.
Doutora Raquel, essa preocupação com esses focos é muito importante, né? Essencial. Eu acho que todos conhecendo, isso que a gente está fazendo, conhecendo, explicando para a população, para ela não esquecer e ter ciência da gravidade do tipo de contágio, acho que isso é importante. E procurar o auxílio, explicando que dengue não é só os 7 dias de doença. Às vezes fica 30, 40 dias com fraqueza, mal-estar, se a gente não ingerir água. Então, acho que as pessoas têm que entender que precisa tomar muita água para poder passar pelo quadro. E esquecer anti-inflamatório. Complicações. Né? E esquecer anti-inflamatório, que todo mundo usa muito anti-inflamatório para tudo. Então, olha, se eu tenho uma hipótese de dengue, ou zika, ou chikungunya, eu vou evitar anti-inflamatório e tomo só um analgésico para tiver dor de cabeça. Então, acho que isso é importante. Todas elas precisam de água. Então, a gente precisa beber água de todas as maneiras, para a gente evitar o lado prostático de ficar ruim o mês inteiro. A gente falou, esses dados são dados do estado, né, de pessoas que se contaminaram com essas doenças aqui, foram infectadas no estado, Sim. Mas tem muita gente que veio de fora doente, né? Então, se você vem com dengue de fora, você tem dengue aqui, o mosquito pica você e pica outra pessoa, ela transmite a dengue para outra pessoa. Então, o mosquito, ele é o carreador do vírus de uma pessoa para outra pessoa. Então, ele é o que carrega. Por isso, o Aedes não é que ele não é só ele infectado. Então, quando eu pergunto para você teve dengue? Quantos mais na sua casa tiveram? Então, tem que prestar atenção nisso, porque vai ter a família inteira pode ser picada pelo mesmo mosquito e transmitir. Com relação a esses dados da queda do número de casos, principalmente de dengue, isso é muito animador? É bom, mas isso não diminui o alerta, por isso que nós temos que prontificar e ir atrás. Como é uma doença de notificação, ela é uma obrigação da população, é uma obrigação do município, do estado, de todo mundo. Então, a hora que você tem na sua região, no seu bairro, um caso de dengue, você sabe que esse mosquito está picando ali, então ele vai poder manifestar para outras pessoas. Então, faz um levantamento na tua região, procura saber se as outras casas não têm focos, tá? Porque chove, tem acúmulo em vasinho de planta, em muros, em tudo quanto é lugar, ralos, atrás de geladeiras, quer dizer, onde tem acumula. chovido nos últimos dias, né? Isso. Então é preciso ficar atento. Isso é o que volta a transmitir novamente. Tá ótimo, obrigada. Eu conversei com a doutora Raquel Moarec, ela é infectologista. Muito obrigada mais uma vez.